já foi um tempo. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no nosso último encontro síncrono. Eu já estou aqui sofrendo, né, que nossa disciplina está acabando, que minhas quintas à tarde não vão ser mais as mesmas, né? Vou morrer de saudade de vocês, mas ao mesmo tempo também é um certo alívio que uma disciplina termina, né? E aí vocês também terminam uma, podem finalizar, ficarem tranquilos e ir para a próxima. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês por todo esse tempo, né? Eu sei que não foi um ano fácil para vocês e fazer tudo isso aqui online, à distância, sem poder a gente se ver e tal. Foi bem difícil para vocês, mas eu quero agradecer e dizer que se não fossem vocês estarem aí fazendo as coisas e aparecendo aqui para falar comigo, eu não teria conseguido, assim, porque foi muito difícil para mim esse período. Então, quero agradecer bastante vocês por todo esse carinho aí e essa atenção de vocês nesse tempo, tá bom? E aí, nós estamos acabando, né? E nas últimas 3 semanas, o que a gente foi fazendo foi ler aqueles textos que falavam, em geral, né, sobre a questão agrária no Brasil, especialmente relacionada ao agronegócio, né? E aí, dentro daqueles temas, né, dentro daquele documento, que é o Atlas do Agronegócio, tinha 5 temas que a gente trabalhou, né, que era a concentração fundiária, quando falava no texto quem são os donos de terra no Brasil, os agrotóxicos, quando falou dos agrotóxicos, uso de agrotóxicos no solo, falamos sobre a bancada ruralista e a influência dela nas políticas públicas, falamos da violência no campo, né, com os números de mortes, assassinatos de líderes indígenas, e integrantes do movimento sem terra e também ambientalistas. E o último texto era sobre a agroecologia, né, como uma possibilidade, né, de, de alternativa, né, como uma alternativa a esse cenário do agronegócio. Então, eram esses 5 textos, e a princípio era para ter feito essa leitura e anotando os pontos importantes, principais, seja através de tópicos, mapa mental, seja através de uma de um resumo também, né? Enfim, várias possibilidades aí para vocês. E aí, então, para o trabalho final, só para a gente amarrar esses conteúdos todos, esses conceitos todos, a gente vai ter um trabalho final que, na verdade, está como uma tarefa ali, né? Eu coloquei como tarefa para vocês ali no, no Moodle, né? Tá lá, semana 15, no Moodle para vocês, é, trabalho final. E aí tá uma tarefa chamada trabalho final, agronegócio, tá errado, é para ser no Brasil, e não do Brasil. Aí eu vou apresentar aqui para vocês, e a gente vai tentar fazer uma coisa hoje, juntos, para eu poder tirar as dúvidas com vocês. Tá aparecendo aí, né? Sim. Sim. Então, isso aqui é o que está lá no Moodle para vocês. Não está assim, mas eu coloquei aqui nesse documento de Word porque a gente vai trabalhar nele aqui juntos. Então, está escrito assim, ó, agora que vocês fizeram a leitura de todos os textos, você tem uma ideia mais aprofundada da complexidade da questão agrária no Brasil e de como o agronegócio impacta não apenas no meio ambiente, mas também na política e na organização social brasileira. Diante disso, esse último trabalho é uma reflexão sobre o agronegócio do Brasil. O que vocês vão ter que fazer? Escrever um texto curto, de 15 a 30 linhas, depende do que como você quiser fazer, trazendo as informações que você aprendeu a partir da leitura. E o que você tem que fazer nesse texto? Você tem que relacionar pelo menos 3
dos 5 temas que foram abordados no texto. Então, você vai ter que abordar ou a concentração fundiária, ou os agrotóxicos, ou a bancada ruralista, ou violência no campo, ou agroecologia. Então, você pode escolher quais desses textos que você se interessou mais, qual que você acha que tem mais ligação com um com o outro, né? Esse é o momento em que vocês vão tentar fazer justamente isso, essa ligação entre o que cada um dos textos que a gente viu separadamente, tá? E fazer isso na forma de um texto, né? Como que vai ser esse texto, né? Ele tem que ser de 15 a 30 linhas, tem que ter uma linguagem formal, mas eu não quero que vocês copiem frases lá dos textos que vocês leram. Isso é plágio, né? O que eu quero? Eu quero que vocês escrevam com as próprias palavras. Então você não vai escrever, por exemplo, o agronegócio é tipo assim, é tipo como quando PQ, né? Não é assim que você vai escrever, porque você não está conversando com o seu colega, mas é para ter uma linguagem um pouco mais formal, mais acadêmica, mas também não é para copiar o texto, né? Então tenta colocar aquilo que você entendeu de uma maneira mais apresentável, digamos assim. Já já eu vou mostrar como, mais ou menos, tá? O que você pode fazer? Você pode trazer os dados que foram apresentados no texto que dizem bastante sobre o que você aprendeu. Por exemplo, eu vi um dado importante sobre a bancada ruralista, por exemplo. Então você coloca esse dado. Fala assim, a bancada ruralista tem um grande poder de influência, nananana, como mostra o dado, taranã, taranã, e vai escrevendo, tá? Por quê? Porque isso vai trazendo força para o argumento da sua reflexão ali, tá? O que você pode fazer também é trazer informação de outros textos, seja daqueles PDFs que eu passei para vocês também na semana 11 do Espaço Rural Brasileiro, ou também algum texto de alguma outra fonte confiável, como algum jornal, revista e etc. Mas são fontes confiáveis, tá? Lembrando que o WhatsApp, né, não tem rastreio de fontes, né? Então não dá para saber se é uma fake news, quer dizer, dá, mas precisa de todo um trabalho para descobrir se é uma fake news ou não, né? Então o WhatsApp do seu tio não é uma boa fonte, tá? O que tem de fonte boa que vocês podem procurar dados também, além, se você quiser, tá? Não é obrigatório, tá? Mas se você quiser. Tem o site da FAO, que é o órgão da ONU responsável para pensar sobre agricultura, né? Tem a Comissão da Pastoral da Terra, que faz o levantamento dos assassinatos e da violência no campo. Tem o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem o site do INCRA. Tem o site do Banco Mundial, que ele também incentiva, ele faz, além dele fazer projetos voltados à agricultura, ele também faz avaliações sobre isso, né? São avaliações, né, enviesadas, mas, enfim. Então, são lugares que vocês podem pesquisar. E outras, né, desde que elas sejam confiáveis ali para vocês, tá? Então, é esse o trabalho, a princípio. Alguma dúvida, por enquanto, do que é para fazer? Me diz aí. O trabalho, ele é para ser feito, como é que eu posso dizer, em páginas diferentes. Por exemplo, a primeira página, a capa, a segunda página seria o texto, ou eu posso transcrever meu texto direto na primeira página, só que contando com um cabeçalho em cima com informações básicas, tipo nome, código de matrícula e assim. Gustavo, vocês vão fazer como uma tarefa lá no Moodle, então não precisa nem ter cabeçalho, é só mandar o texto direto ali. Eu pedi lá, vocês não podem nem mandar arquivo. Então é o texto corrido ali, como se estivesse escrevendo, tipo, você pode escrever no Word, por exemplo, e aí só copia e cola o seu texto lá mesmo, tá? Ah, tá, eu pensei que seria tipo, por exemplo, o PDF. Não, não precisa não, fica mais fácil para eu poder corrigir para vocês e dar o retorno. Mais dúvidas? Por enquanto, não? Então, olha só. Se tiver dúvida, vai falando aí, enquanto isso eu vou mostrando para vocês. 15 a 30 páginas
dá uma olhada aqui, ó. Dá mais ou menos, 30, 15 linhas, desculpa. Dá mais ou menos isso aqui, ó. Dá mais ou menos uma página. Aqui tem 30 linhas, ó. Vou mostrar para vocês, tem quase uma página, tem meia página, mais ou menos. Então, é isso, vai ser um parágrafo, né? Tipo, mais ou menos o tamanho de um parágrafo, 2 parágrafos e meia página vai dar, mais ou menos. Isso se você escrever as 30 linhas, né? Senão, vai ser menor. Mas o importante de tudo é relacionar os três temas, tá? Em termos de palavra, dá por volta disso, né? De 200 palavras, 2.100 caracteres, por aí, tá? Não vou ser super rígido com o tamanho, assim, se der um pouco menos que... É que menos que 15 fica muito pouco. Vai ser difícil eu conseguir fazer uma coisa de qualidade com menos que 15 linhas. Mas, assim, se passar um pouquinho, ficar 31, 32 linhas, tá? Tudo bem também, não precisa ficar desesperado se não conseguir diminuir tudo, né? Se escrever bastante. E daí, eu pensei da gente tentar construir coletivamente aqui um texto genérico, assim, sobre o que a gente aprendeu, para tentar exercitar isso, para tirar a dúvida de como a gente poderia fazer. Então, por exemplo, o trabalho é sobre o agronegócio no Brasil, né? Então, a gente poderia começar escrevendo sobre o agronegócio no Brasil. Desses 5 temas aí, sobre qual que vocês acham que é mais fácil de falar? Eu acho sobre quem são os donos da terra. Quem são os donos da terra? Tá. O que a gente tem de informação sobre quem são os donos de terra no Brasil? Pode olhar aí no caderno de vocês, o que vocês anotaram, não tem problema, pode ir à vontade. Começar direto com tipo, uma resposta de quem seria os donos das terras, ou tipo, pode colocar uma informação de introdução, por exemplo. Eu coloquei aqui que se fosse formar um país, um território, os latifúndios brasileiros, esse espaço ele seria o 12º maior território do planeta. Se fosse juntar tudo que a gente tem. Legal, então a gente pode começar, por exemplo, dizendo assim, ó, que o Brasil apresenta uma grande concentração de terras. Hum, hum, isso pode ser... Não, deixa eu ver aqui. Apresenta uma grande concentração de terras. Como que é o dado que você falou mesmo, Gustavo? Se fosse juntar filhos, daria o 12º maior território do planeta. Uhum. Todos os seus latifúndios, vamos dizer assim, todos os seus latifúndios combinados formariam 12º, né? Maior. Exemplo, né? Então, trouxemos uma, uma, um texto, né? Um tema dos textos, né? E trouxemos um dado, por exemplo, né? Tá, só que só trazer isso, né? Só trazer o dado pelo dado não não explica nada para a gente, né? Então, como que a gente pode explicar essa grande concentração de terras?
É, explicar como, professora? Repete a pergunta que eu não ouvi direito. Como que se dá essa concentração de teste? Por que ela existe? Ah, eu tinha notado isso. Ou quais são os elementos, né? Um motivo específico, né? Mas o que ajuda a explicar a existência dela? As capitanias hereditárias? Boa, né? A origem, né? Vamos colocar aqui. A origem dessa concentração está na colonização do país, a sua divisão em capitanias hereditárias. Vou colocar aqui, ó, as origens, na verdade, né? Essa concentração está na colonização do país, na sua divisão em capitanias hereditárias e a por lei de terras também, né? Lembra disso? O que mais que a gente tem de interessante para trazer sobre esse texto? Que 51,9% das terras pertencem a 1% dos proprietários. 51,91. Opa. Um por cento dos proprietários. Né? Essa informação de 51,9% das propriedades rurais pertencerem a apenas 1% da população, ela não se refere a toda a América Latina ou ela se refere somente ao Brasil? Espera aí. Alô, alô, tá me ouvindo? Sim. Sim. Tá, diz aí, Gustavo, o que você falou que estava travando aqui, eu não ouvi. Eu tinha pedido se essa informação do 51%, no 51,9% dos estabelecimentos rurais pertencem a apenas 1% da estarem concentrados em apenas 1%, e não se refere a toda a América Latina, ou se ela se refere somente ao Brasil. Ah, esse aí tá dizendo, esse é verdade, né? Esse é sobre a América Latina, né? Pelo que eu olhei ali no texto que você tinha mandado, fala sobre a América Latina. Eu acho que esse dado aqui era um pouquinho diferente, é bem próximo, mas eu acho que é 47,3, que estava naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Mas, enfim, a gente rever isso daqui depois. Tá. Agora, só para a título da gente ir avançando, né? Com o que esse assunto se relaciona? O que o latifúndio tem a ver com o restante dos temas que a gente aprendeu? Leu.
Sobre a produção, Ó, a Adri falou violência no campo. Adri, o que você lembra que estava relacionado esses latifúndios com a violência no campo? Não só a Adri, né? Quem mais? Quem lembra do texto Violência no Campo? É um dos mais recentes aí. estou tentando procurar aqui no PDF sobre isso daí. Ah, isso aí, Adri. Então, o agronegócio, né, tem muito interesse nas terras terras que são indígenas, né, ou terras que são do Estado, né, terras devolutas. Então, existe um conflito aí, né? Então, a gente pode dizer que esta, ah, esta concentração causa intensos conflitos pela posse e propriedade de terra. Uma vez que o agronegócio tende a avançar a áreas protegidas ou áreas de direito de populações tradicionais, como indígenas e quilombolas. Vou colocar assim, como por exemplo, indígenas e quilombolas. Então, ó, a gente já está, de uma forma ou outra, relacionando. Opa! Estão me ouvindo? Então, né? A gente já está, de alguma forma, aí relacionando, né? A questão da concentração de terras com a violência no campo, né? Agora a gente poderia trazer um dado do texto dos da violência no campo para evidenciar, mostrar isso. Que dado a gente poderia usar, por exemplo? Vocês podem pegar o texto aí para ver também, pessoal. Ali no texto tem uma parte que fala que no período de 2004 a 2017 a bancada ruralista no Congresso Nacional propôs 25 projetos de lei que ameaçavam a demarcação de terras indígenas e quilombas. Eu não sei se isso conta como uma Com informação. certeza. E esse é um outro tema. Então a gente pode colocar algum outro dado aqui e pode fazer essa relação aqui agora, ó. Por exemplo, este conflito não se dá apenas no plano, ou não se dá apenas na disputa, ou vamos colocar assim, nas terras, mas também nas esferas institucionais, uma vez que a bancada ruralista no Congresso Nacional
é responsável por defender os interesses dos grandes proprietários fundiários. Qual que é esse dado, Gustavo? Entre Entre 2004 e 2017, eles aprovaram 25 projetos quem que que aprovou? ameaçavam a demarcação. A bancada ruralista aprovou, é isso? Não, aprovou não, propôs. Propôs quantos projetos? 25 projetos de lei. Sim. Projetos de lei para a redução de... Ali no texto diz que ameaçavam a demarcação de metro longo. Ah, tá. Que ameaçavam a demarcação de terras quilombolas. Ó, legal. A Adri mandou uma mensagem. Professor, você poderia fazer um resumão sobre a bancada ruralista? Não consegui entender muito sobre. Tá, posso sim, Adri. Vamos lá. Então, vamos lá no texto do... Antes de eu fazer sobre isso, Adri, a gente pode ir lá no texto da violência no campo para lembrar de algum outro dado que a gente pode trazer. Esse que o Gustavo trouxe é bem bom, mas ele já está no outro tema ali, né, que é da bancada ruralista. Então, é no lutas de vida ou morte. A gente pode colocar aqui, por exemplo, segundo a Comissão Pastoral da Terra, né, no ano de 2017, houveram 70 assassinatos, né, relacionados aos conflitos de terra, que tem a ver com isso que a gente estava falando aqui, né. Então, pode ser um deles, ó. 2017, a Comissão Pastoral da Terra realizou 70 assassinatos ligados a conflitos de terra. Então, a gente pode colocar esses conflitos. Então, olha só, rapidamente aqui, de uma maneira bem superficial, né? Então, não é para ser feito desse jeito, né? Mas é só para mostrar para vocês, né? Como é para ser a estrutura desse texto, né? Só aqui, ó, esse texto rapidinho que a gente fez aqui tem 12 páginas, 12 linhas, né? Então é algo um pouco mais complexo do que isso daqui, mas é mais ou menos seguindo essa lógica aqui, né? Então, você vai tentar trazer... O importante é você ligar os elementos daquilo que você leu, né? Tentar encontrar um fio condutor de todos esses temas que você leu, né? Cada um deles, né, tem a ver com... se relacionam de alguma maneira ao outro, né? Você não precisa escolher esses três que a gente escolheu para falar aqui. Você pode falar, por exemplo, né, sei lá, do lobby, do agronegócio, né, da bancada ruralista, falar dos agrotóxicos e da agroecologia como uma alternativa, por exemplo. Você pode falar das mortes no campo, da bancada ruralista e e a agroecologia, enfim. As combinações são inúmeras aí, né? Vai depender do que te tocou mais, o que te interessou mais, o que você achou mais
mais absurdo também, né? Porque são textos que trazem dados que são muito alarmantes, né? Enfim, tem uma possibilidade aí muito ampla para fazer. Então, em relação à construção desse texto aí, vocês acham que dão conta? Tá tranquilo? Ou parece muito difícil? Eu acho que tá tranquilo. Se for ler ele e a gente tentar correlacionar os temas, acho que não vai ficar algo muito complicado de fazer. O difícil é elaborar, pegar e juntar todas as ideias. Isso é difícil, meio óbvio. Mas depois que a gente tiver juntado as ideias e a gente saber o que a gente quer colocar, acho que não vai ser muito difícil. Perfeito. Ah, Isa, agora que eu vi sua mensagem do conselho indigenista, agora que eu vi, desculpa, senão eu teria colocado ali, mas podemos colocar ali já, né? Então, falou assim, além disso, né? Além disso, foram já vou colocar aqui, 118 assassinatos indígenas, de acordo com o Conselho Indigenista. Então, é mais ou menos isso, assim, né, que a gente vai fazendo. E aí, eu coloquei 3 semanas para vocês terminarem, né? Então, assim, o ideal é que vocês tentem fazer isso hoje, amanhã, no fim de semana, né? Que a cabeça tá mais fresca aí dos textos que foram lidos, né? Porque se vocês deixarem para muito mais tempo, vocês já vão estar fazendo outra disciplina depois dessa, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, eu sugiro fazer meio logo, tá? Então, se está tranquilo isso, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o texto da bancada ruralista, né? Que a Adri pediu para fazer um resumão, e ele não é um texto fácil mesmo, né? Eu vou abrir ele aqui, só porque ele é. Vou definir ele aqui. Então, o nome do texto é O Agro é Lobby, a bancada ruralista no Congresso. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse texto está falando do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é composto pelos deputados federais e pelos senadores federais. Então, são essas pessoas que são eleitas, né, de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, no caso dos senadores, né, para poder representar as, as vontades do povo, né? E aí os setores da população brasileira, né? E aí o que o texto mostra para gente, né? Ele faz um levantamento, né? Mais ou menos de como que de como que, bom, então existem esse é o Congresso Nacional. Então são deputados e senadores que de diversos partidos, de diversas correntes políticas, de direita, de esquerda, de centro, de tudo quanto você imaginar. Estamos falando de todo o Congresso Nacional. E aí, o que acontece? Essas pessoas, eles são do legislativo, né? Então, eles definem quais vão ser as leis que são implementadas ou não. Por isso que aquilo que o Gustavo falou sobre os projetos de lei, né, para diminuir as terras dos quilombolas, por exemplo, né, que ameaçam essas terras. Então, eles propõem projetos que são aprovados ou não, né? Bom, aí o texto mostra isso. O que acontece no Congresso? Existem várias frentes parlamentares. Parlamentar é o nome dos deputados ou senadores, são chamados de parlamentares, né? Eles são os parlamentares. E aí eles têm o que eles chamam de frente parlamentar. Então existem várias frentes parlamentares. Existe frente parlamentar ruralista, que é essa, né? A frente parlamentar agropecuária, que é a FPA. Existe a frente parlamentar pela educação, frente parlamentar pela democracia. Existe um monte de frente parlamentar que ela reúne ali os deputados e senadores que vão votar a favor ou contra, por exemplo, algumas causas, né? E aí, nesse caso aqui, a bancada ruralista
que a gente chama de bancada ruralista, é formada por esses deputados e senadores que votam de acordo com os ruralistas, ou defendendo os interesses dos ruralistas. E quem que são os ruralistas, né? São pessoas, famílias ou empresas que estão ligadas ao agronegócio. Então, o agronegócio não é só uma maneira de produzir, mas também é uma maneira de fazer política também. Então, é isso que ele está dizendo aqui no texto, né? Que a forma de produzir no agropecuária tem muita influência nas formas de produzir nas relações políticas do Brasil. Por isso que ele fala do lobby, né? Lobby é essa técnica de fazer acordos, né? De juntar pessoas, ligar pessoas umas às outras e beneficiar, né? Tentar formar alguns esquemas que não no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, o lobby ele é legalizado, por exemplo, existe uma profissão chamada de lobista, né? Que existe também, mas é de uma maneira diferente, assim. E aí lá existem essas pessoas que fazem essas relações entre os interesses dos latifundiários, dos grandes produtores ligados ao agronegócio e o Congresso Nacional. Então, existe essa ligação aí. Aí eles vão votando de acordo com os interesses desses ruralistas. Nesse caso aqui, ele pegou nesse texto, ele pegou uma votação muito importante, que foi a votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? Então ele vai explicar qual que é a relação, né, dessa frente parlamentar com o impeachment, por exemplo, né? E aí ele fala que essa bancada ruralista está diretamente ligada com os grandes proprietários rurais, aqueles latifundiários que a gente estava falando antes. Tem vários deles que estão numa lista suja, né, do trabalho escravo, por exemplo. Então são pessoas que escravizam pessoas nas suas propriedades, por exemplo, né? Ou defendem os interesses dessas pessoas, né? E assim por diante. Então, é uma lógica muito perversa que está por trás disso, né? Ele até menciona aqui, né? Ele fala do agro, né? Tem aquela propaganda famosa na TV, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Mas não fala das outras coisas, né? Do agro. Então, o texto é mais ou menos para falar disso, né? De como esses deputados e senadores, né? Ruralistas têm essa influência muito grande. E aí eles conseguem avançar, né? De acordo com os interesses deles, né? Então quando a bancada ruralista, né, tem um poder grande, ela vai com certeza, né? Então é por isso que acontece essas perdas de direitos, por exemplo, das terras indígenas, de quilombolas, né? Favorece os conflitos, aumenta a possibilidade de uso de agrotóxicos, né? Certifica propriedades, né? Diminui áreas de preservação, tudo isso é votado por esses parlamentares aí que têm esses interesses ou estão ligados a interesses privados de algumas pessoas, né? Porque lembra que eu falei para vocês, né? A terra no Brasil é poder, né? Inclusive poder político, né? Então, ou esses grandes proprietários são esses próprios deputados ou que estão ali da bancada ruralista, ou eles são ligados a pessoas que são deputados e senadores, né? Então, é por isso que tem uma importância muito grande. Não sei se ficou claro, Adri. Beleza. Bom, mais alguma dúvida? Professor, lá naquele PDF que falava quem são os donos de terra no Brasil, lá tem muita informação, na real, muitos dados com porcentagem. Aí, tipo, eu fico um pouco confuso, é um tema que eu queria abordar no meu texto, mas eu fico um pouco confuso com todas essas porcentagens de nomes e tal, dos commodities também, lá. E, tipo, esses números deixam um pouco confuso, não deixa assim tão dinâmico
o entendimento deles. E, tipo, Isso, né? eu queria saber se tem alguma forma de facilitar isso. Se eu posso explicar de um jeito diferente, é isso? É, se possível. Posso sim. Peraí, deixa eu só abrir ele aqui que eu tô sem. Hum, É que ele já lá no começo, né? Ele vai trazendo bastante dados juntos ali, né? Então, ele vai falando que a concentração de terras no Brasil não é isolada, né? Ela tem a ver com essa relação da colonização. Então, ele traz isso, né? Que a América Latina, né, que foi colonizada pelos europeus, tem essa mesma característica, né? Ela toda, né, tem 51,19% das terras agrícolas concentradas na mão de 1%, né? E aí, o que ele traz depois, ele fala assim, ó, que dos 453 milhões de hectares que estão sob uso privado, né, ele, aliás, na verdade ele diz que 53% do território nacional está sob uso privado, ou seja, pertence a alguém, né? E aí, o número, eu não lembro exatamente certinho se é igual a esse, aliás, qual que é o número certinho, mas ele é bem próximo desses 51% da América Latina. Se eu não me engano, é 47,3% de todas as propriedades rurais pertence a 1% das populações, né? O que faria, né, com que, se fosse, mais uma vez, né, se fosse um país, ele seria o 10º maior país do planeta, né? Então, assim, o que ele traz? Ele traz muitos dados para tentar ilustrar isso para você, para deixar um pouco mais palpável. Porque quando a gente fala assim, no Brasil há uma grande concentração de terras, ou há muito latifúndio, a gente não consegue ter a dimensão disso, né? Então, por isso que ele traz vários desses dados assim, né, para vocês conseguirem tentar visualizar isso melhor, né? Eu acho que, ó, esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quarto parágrafo, o quarto e quinto parágrafo, que são um pouco mais confusos, né? Então ele traz um monte de dados mais juntinhos ali, né? Então eu vou falar deles aqui especificamente, aí se precisar de outros você me fala, né? Então, ele disse isso daqui, né? Que 53% por território nacional tá em terras de uso privado, né? Então, assim, de todo o território nacional, mais da metade dele tá na mão de alguma pessoa, é privado, né? Não é público. Ou seja, então, pensando nisso e sabendo que são terras muito concentradas, é mais da metade do território brasileiro concentrado na mão de poucas pessoas. Então, isso é muita coisa, né? E aí é isso que eles estão dizendo, ó, que 28% dessas terras são superior a 15 módulos fiscais, ou seja, são terras grandes. 15 módulos fiscais são áreas bastante grandes, né? Então, eles estão concentrados na mão de poucas pessoas, né? E aí ele falou assim, e aí dentro de tudo isso, dentro dessas terras que são concentradas na mão de poucas pessoas, analisando a produtividade dessas terras, vê-se que muitas delas não são produtivas, ou seja, não estão produzindo nada, ou estão produzindo abaixo do que deveria produzir pelo tamanho que elas são. Então, essas terras são consideradas como grande propriedade improdutiva, porque ela é grande, é uma propriedade grande, mas não produz quanto deveria. Só isso equivale a essa área aqui, ó, 175 milhões de hectares. Eu não sei quanto é isso, e não espero que vocês saibam também quanto é isso. Mas ele diz aqui que isso é tão grande que é suficiente para abrigar todos os quase os 800 mil de produtores rurais sem terras que existem no país, né? De tão grande que é. Isso só falando dessas que são improdutivas, que não produzem nada. Imagina das outras que são
que tem propriedade, trabalho escravo na propriedade, como a gente viu lá no caso da bancada ruralista, ou das propriedades que devem para a União, por exemplo, né? Enfim, existem vários outros processos de ilegalidade, né, dessas terras que são privadas. Aqui ele está falando só das que são improdutivas, né? Aí ele diz que os estados que são campeões, né, é o Distrito Federal, né, o Mato Grosso do Sul, né, que tem principalmente no Centro-Oeste, que é uma área que foi muito grilada, né, quando a gente falou da grilagem da terra, acho que é até nesse texto aqui que ele fala, né, que é uma área que foi amplamente grilada, roubando, né, principalmente terras que eram originalmente indígenas, né, então isso se liga lá com o que a gente estava falando, com o texto do conflito no campo, né. Depois ele vem falar da questão que isso tudo está ligado ao capital transnacional. Então, isso aqui está ligado a empresas e à produção em larga escala, para a indústria, que muitas vezes utiliza o quê? Agrotóxico, né? Então, isso se liga lá com o texto sobre agrotóxico, que a gente vai ler, principalmente na produção de soja, do milho e do sorgo, né? Então, é isso, mais ou menos. E aí depois ele fala que está se avançando para o Matopiba, que é essa região entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e assim por diante. Não sei se deu uma clareada. Deu uma clareada aqui. Aí eu queria estar pensando também em colocar sobre a questão que grande parte da produção brasileira de commodities está aqui, elas são juntas, elas estão ali no texto vinculadas a conglomerados de estrutura. Aí que são aquelas empresas que citam, ele tipo, fala da Odebrecht, por exemplo, e as outras. Aí está certo colocar aqui? Eu não entendi. Colocar isso ligado aqui? Ali tipo, fala, grande parte da produção brasileira de commodities agrícolas está vinculada a conglomerados de estruturas verticalizadas, que controlam do plantio a comercialização. Aí cita nome de empresas. E quando você está, por exemplo, lá, o Odebrecht, por exemplo, com 48 mil hectares. Ele fala que tem algumas empresas que exploram o mercado de terra, tanto produção de commodities quanto especulação financeira. Certo. Mas, então, aí você teria que relacionar isso com alguma coisa, com alguma outra coisa do que a gente viu, né? Ou pelo menos citar, por exemplo, né? Você pode usar essas empresas para citar como as terras não pertencem só também a algumas pessoas, né? Ela pertence a essas grandes terras pertencem a grandes empresas também, que têm interesse nesse agronegócio, né? Por exemplo. E aí você poderia citar que são empresas que estão, sei lá, eu pensei que uma ligação mais clara, por exemplo, estaria com o uso dos agrotóxicos, né? Que também lá no texto do agrotóxico vai falar sobre isso. Então, pode ser uma das coisas que você vai falar, mas assim, essa é uma das coisas que eu acho desse texto que fica um pouco difícil, é que ele cita ali, mas parece um pouco desconexo, assim, né? Ou foi muita informação tudo junto. Tipo, eu não sei se a gente precisava saber quantos hectares exatamente tem cada uma dessas empresas, né? Acho que isso não ficaria legal no seu texto, né? Mas talvez citar algumas, né? Como algumas empresas, grandes Então, empresas, eu vou possuem colocar, essas terras. eu estou pensando em colocar, conforme você mesmo disse, é, de comparar que nem todas as terras no Brasil, por exemplo, ela está na mão de proprietários, de uma certa porcentagem. Só que nem todas estão tipo, ligadas a uma única pessoa. Também muitas empresas grandes têm terra para produção. Isso, Então, isso assim, aí. Vai ficar legal. Beleza. E aí, gente, mais alguma dúvida? Ao longo do tempo, pessoal, eu continuo disponível, então se precisar de ajuda, professor, estou precisando de uma ajuda aqui para responder o texto e tal, para fazer o texto,
tô sempre aqui, é só perguntar, manda uma mensagem, manda um WhatsApp e tô aqui para vocês, tá bom? Então, gente, tchau para vocês. Até daqui 2 anos, quando vocês tiverem a Geografia 2. Sigo aqui. Exatamente, Gus. A gente não tem mais a disciplina. 2 anos. Então, a gente se vê lá, mas eu sigo aqui sempre que vocês precisarem, quiser conversar, quiser tirar dúvida, quiser chorar as pitangas, contar as fofocas, tudo que vocês quiserem, estou sempre aqui. Fiquem à vontade. Quero agradecer mais uma vez vocês pela parceria, pela presença sempre, pela ajuda nesses momentos difíceis. E logo, logo, quando eu puder, eu vou dar um esmagão em vocês. Um abraço bem forte. Obrigado, Henrique. Valeu, Felipe. Obrigado. Fala, fala, mas professor. Mas professor. Muito bom. Ah, gente, vocês são lindos demais, lindos e lindas. Obrigado mesmo pelo carinho, todo esse tempo, viu? É muito bom saber receber esse retorno de vocês. Vocês são demais. Valeu, professor. Boas aulas aí, se o senhor estiver dando mais aulas e até um tempão aí. Que pena. Obrigado, Henrique. Vou sentir falta de vocês, viu? Obrigado, gente. Para vocês também. Aproveitem bastante, estudem bastante e a gente vai se falando. Tchau, prof. Vou sentir saudade. Eu também vou sentir muita saudade, mas a gente continua se falando ali no Insta, principalmente. Tchau, professor. Grande abraço. Obrigado, valeu, Gus. Obrigado, Felipe. Um abraço, Papa. Obrigado. Tchau, meninas. Tchau, prof. Um abraço Tchau, e até lá. Adri. Tchau, Ana. Tchau, Maria. Tchau, Amanda. Tchau, professor. Tchau, Felipe. Obrigado. Tchau, prof. Vou sentir saudade. Eu também, lindinhas. Se cuidem, tá? Você também, prof. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.